A gente teve greves, a gente teve enfrentamentos, a gente fez um belíssimo congresso, a gente teve experiências extraordinárias na última greve, né? A gente viu os comandos de greve fazendo, somente aqui, a gente viu o exemplo das companheiras do centro fazendo um maremoto com todas as dificuldades que a gente teve, mas em vários outros momentos a gente teve grandes construções nas regiões, né? A gente teve as lutas na Zona Sul, na Zona Leste. Agora a gente teve a notícia maravilhosa de que conseguimos impedir a terceirização do quarto andar do hospital do Tatuapé, né? Da Policlínica do Tatuapé, né? Nós mantivemos lá, as trabalhadoras travaram o corredor, a US vinha e elas seguravam, Então a gente tem muitos processos de luta, e esses processos de luta eles têm que se refletir na construção das lideranças de base do sindicato, né? E esses processos de luta, né, já emendo na questão dessa perspectiva e dessa preocupação com a memória do sindicato. A história, ela é uma versão contada. A memória, ela é a junção de milhares de fragmentos e perspectivas de indivíduos e de coletivos. Se a gente não cria condições para que a memória possa ser contada, para que a memória possa ser registrada, dificilmente a gente vai poder contar a nossa história. Antes de 88, antes da Constituição Federal, os trabalhadores do serviço público não podiam ter sindicatos. Não podia ter, era proibido ter sindicato. Mesmo assim, a galera se organizava. E como se organizava? Organizava por locais de trabalho. Então tinha a Associação dos Trabalhadores do Hospital Saboia, a Associação dos Trabalhadores do TID Setúbal, e nas outras secretarias, por exemplo, chamava ASFABs, assistência social, vamos dizer, né? Família e bem-estar social na época. Que eram mais de 35 associações que se juntaram para fundar o Sindicep na clandestinidade em 1987. Quer dizer, antes da Constituição Federal, os nossos companheiros e companheiras tiveram coragem de enfrentar ainda, né, os resquícios da ditadura militar e fundaram o Sindicep no dia 4 de julho de 1987. Esse jornalzinho a gente usa no vídeo, sempre usa nas atividades. Vamos para a Assembleia, agora nós temos um sindicato. Prazer estar aqui com vocês. Estou emocionada, gente. Sobrevivemos tantas lutas, uma epidemia que quase levou metade do nosso povo, e estamos aqui hoje, um olhando para o olho do outro, dizer obrigada, Deus, por estarmos aqui. Eu entrei na prefeitura em 1974, entrei no Hospital Municipal Inácio França de Gouveia. Aquele período era um período da meningite, o Leandro lembra bem. Então, assim, eu arrisquei a minha vida e a vida da minha família, vindo trabalhar numa epidemia de meningite, onde as pessoas tinham pavor, tinham medo e corriam dali. Eu me arrisquei, vim, não faltei um dia enquanto teve a meningite, enquanto trabalhei na prefeitura. Eu sempre fui uma pessoa de responsabilidade e seriedade. E assim, sempre estive ao lado do trabalhador. Nunca achei que o patrão tinha razão, mesmo que em alguns momentos ele pudesse ter. Mas eu nunca defendi o patrão. Na frente do trabalhador, não. Nós vamos juntos lutar para você sair dessa situação. Eu cheguei aqui na direção do sindicato um cara pesado, né? Minha formação de enfermeiro, aquela coisa meio dura, né? Trabalhar com equipe, pronto-socorro. Depois trabalhei em muitos hospitais privados e públicos. Trabalhei no federal, trabalhei no estadual, trabalhei no municipal, né? Aqui na prefeitura. Em 81 eu entrei pelo Hospital Saboia, no Jabaquara, e para mim foi uma grata surpresa eu poder já encontrar uma associação fundada, que era a Lutares. E a Lutares era para lutar, né? Então, eu cheguei lá jovem, né? Gostava muito de trabalhar no Saboia, um hospital novíssimo, vocês lembram, né? Tinha aqueles corredores enormes, aquelas máquinas, que é um hospital projetado para ser de emergência, para atender os acidentes na linha Anchieta. E era dessa forma que nós nos organizávamos. A minha referência muito forte no período que eu entrei foi o Walter Takemoto, um trotskista, um japonês com cabelo enorme, um motoqueiro, muito louco,
né? E assim, e também tem acho que é Miriam, acho que era a Miriam, né? A Miriam Tronoloni, que era uma outra referência, e a Débora, etc. Pessoal, nós fizemos grandes mobilizações, mas assim, enorme, eram 40 mil, 30 mil pessoas na rua, 20 mil pessoas na rua, e óbvio que da década de 80 foi um período, né, de crescimento, né, do movimento, claro, logo depois da ditadura. Esse período a Erundina também sempre junto com a gente, né? A Erundina sempre junto, mas junto mesmo, assim, né, nos movimentos, etc. Nós crescemos nesse período, né, assim, muito interessante, e essa alternância, inclusive, do poder é uma coisa que marcou, né, pelo menos 3 gestões, né, vinha uma gestão autoritária, depois vinha um período democrático e tal. E as coisas que aconteceram naquele período, por exemplo, nós trabalhamos com um negócio chamado hospital aberto. Não podia nenhum familiar ficar perto do seu paciente. E a gente trabalhou nesse programa que era o hospital aberto, tinha sofá, descansado, está acabando, né? E assim, teve muitas coisas, AIDS, enfim, né? A questão do idoso, o governo da Erundina foi um governo inovador, né? Sem contar essas questões que eu falei, tem as questões também da própria assistência. E essa estrutura que nós temos de encontros bimensais ou mensais com representante sindical e representantes do local de trabalho, tem a ver com o período da Marta, porque a gente já estava preparadíssimo, discutindo no Instituto Florestan Fernandes, que era um lugar que elaborava política pública. Nós íamos lá para discutir a questão dos trabalhadores, e a Marta assumiu um compromisso que não iria entrar com ação de inconstitucionalidade para uma lei que era da liberação sindical, que o PITA só queria 6, depois, é isso que eu queria dizer. O PITA, ele estava tão fraco e a pressão que nós fizemos fez com que ele fizesse a lei do afastamento. Mas era só 6. Nós falamos 6 não, 18 para o dirigente, 7 para a central, 7 para a federação, 7 para... Tinha mais de 28 pessoas liberadas legalmente para fazer atividade sindical. E os encontros das representações sindicais, né? Agora, é claro, pessoal, isso foi fruto de muito seminário internacional, muito debate, mas enfim, a gente fez aqui, ou seja, aquilo que vinha sendo construído no passado pelos colegas, a gente deu continuidade. Eu sou muito chorona, eu vou começar logo pelo choro. Não, não choro. Que aí depois eu me animo. Eu estava pensando aqui, eu tenho 66 anos de idade. Eu entrei na prefeitura com 29 anos. Alguns dias depois eu fiz 30 anos, que era um ano de aniversário de Sindicep. Então eu estava fazendo uma conta do que eu sou. 80% eu sou outra coisa. 20% sobra para minha família. Só para vocês entenderem, já vai passar, tá? Então, essa sou eu. Eu não consigo imaginar eu fora desse espaço. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E a primeira era a ditadura militar. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Por causa das músicas, algumas músicas do Chico Buarque. Então, eu sabia que tinha algum movimento estranho no país. Não sabia nada, eu tinha 16 anos. Ainda não estava lendo os livros de esquerda, de Che Guevara, as veias abertas da América Latina. Eu começo a ler isso já no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas eu sempre fui filiada a sindicato. E os comerciários de São Paulo, foi o primeiro sindicato que eu me filiei, porque ele era fechado com a ditadura militar, eu não sabia disso. Aí quando eu entro depois dos bancários, eu me filiei a bancária, depois da construção civil, eu sempre fui filiada a sindicatos. Né? E quando eu vim para a Prefeitura de São Paulo, obviamente que eu fui procurar um sindicato. Inclusive, numa metalúrgica, eu ganhei ação contra o chefe que não deixou entrar no meio de uma greve. Eu fui lá no sindicato, porque eu nem era filiada, numa empresa no Morumbi, e eles tiveram que me pagar tudo, porque eu cheguei para trabalhar e eles me botaram para fora. Eu era secretária do dono. Eles me botaram para fora, eu fui no sindicato, eu não sabia que aquilo era bullying, assédio, violência, mas eu fui lá e reclamei, e eles tiveram que me pagar todos os meus direitos. Mas assim, a Sindicep, a história minha também se confunde com a Luísa Erundina, que ela foi minha professora. E depois que eu entro no movimento sindical, eu começo a fazer formação política no Instituto Cajamar. Foi lá que eu entendi que eu jamais seria uma banqueira.
Porque quando eu fui bancária, tinha uma coisa bancária, até hoje tem essa coisa, você acha que é banqueiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu jamais vou deixar de ser classe trabalhadora. E foi nos cursos em Cajamar, na formação política que a CUT deu pra gente, que eu aprendi isso. Falei, gente, esse é o meu lado. Esse lado que eu tenho que estar. Mas eu acho que é um pouco o registro, eu acho que aqui, né, nesses 37 anos do nosso sindicato, dos meus 66, eu acho que a gente vem aqui para dizer assim, para quem está novo, quem é novo que está aqui, que está nos últimos concursos, resistam. Resistam. Eu tenho fé, então eu quero ter a chance de um dia entrar no Valdomiro de Paula e ver aquele balcão de serviço social cheio de assistente social.